Graça e paz para a sua vida, amém? Amém! Mais um dia na casa do Senhor, na semana de tabernáculo. Diga comigo assim, quinto dia. Quinto dia. Diga assim, está quase acabando. Está quase acabando. Fala, mas eu estou com fôlego. E acho que você não está muito não. Diga assim, mas eu estou com fôlego. Para adorar o Senhor. Fala comigo assim, para continuar adorando. Aleluia, aleluia, aleluia. Deus tem feito coisas grandes na sua vida. Diga glória a Deus. Aleluia. Essa é uma semana profética na sua vida. Eu sei que você tem recebido cada dia direção da parte de Deus desse altar. E hoje não será diferente. Quero convidar o diácono Antônio para que suba até aqui. Ele está encarregado de trazer a palavra de Deus para essa noite. Que o Senhor possa te usar tremendamente essa noite. Amém? Que você flua. Amém, amém. Graças para a vida dos irmãos, amém? Amém. Como tem sido a nossa salvação aqui, Baruch Rabá Shem Adonai. Você pode repetir comigo? Baruch Rabá Shem Adonai. Bendito é o que vem em nome do Senhor. Amém, irmãos? Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Eu estou muito feliz por estar no meu primeiro ano de tabernáculos. É a primeira oportunidade. Confesso que a ficha ainda não caiu. E eu tenho nessa noite da parte de Deus uma palavra para compartilhar com os irmãos. Eu sei que pode parecer meio repetitivo, mas como o Senhor disse, é para que nós tragamos a memória. Amém? Então eu te convido mais uma vez a abrir a sua Bíblia em Levítico, no capítulo 23, a partir do verso 34. Enquanto você abre a sua Bíblia, eu quero fazer mais uma oração. Senhor Deus e Pai, santo é o teu nome, Deus. Louvado seja o teu santo nome nesse lugar, Deus. Nesse momento, Pai, a tua igreja se põe de pé para reverenciar a leitura da tua palavra, para reverenciar a tua presença, Pai. Porque aqui estamos para cumprir mais um dos mandamentos que o Senhor deixou para nós, Deus. E nesse momento, Pai, eu te peço que o teu Espírito Santo sinta-se à vontade no nosso meio, Pai. Porque é para isso que ele veio, Pai, para fazer a obra dentro de nós, Pai. Eu te peço em nome de Jesus, Pai, que eu seja de boca profética nesse lugar para a vida dos meus irmãos, Pai. Mas te peço, Pai, que se for da tua vontade, que eu me cale, Deus, que assim seja. Mas se tudo que eu estudei vem de encontro à tua vontade, Pai, faça com que essa palavra gere fruto na minha e na vida dos meus irmãos, Pai. Essa é a minha oração nessa noite, Pai. Vem com teu Espírito nesse lugar, Pai. Flua, Pai. Fique à vontade, Deus. Faça a tua vontade. Completa a tua obra em nosso meio, Deus. Essa é a minha oração nessa noite, Pai. E eu já te agradeço em nome de Jesus. E quem concorda com essa oração, diga amém. Vamos lá, gente. Levítico 23, a partir do verso 34. Na minha epígrafe está assim, tabernáculo, entre parênteses, tendas. Diz assim a palavra do Senhor. Fala aos filhos de Israel, dizendo, aos 15 dias desse mês sétimo, será a festa dos tabernáculos ao Senhor por 7 dias. Queria que você prestasse muita atenção nessa leitura, querido, mais uma vez. Ao primeiro dia haverá santa convocação, nenhum trabalho servil fareis. 7 dias oferecereis ofertas queimadas ao Senhor. Ao 8º dia tereis santa convocação e oferecereis ofertas queimadas ao Senhor. Dia solene é, nenhum trabalho servil fareis. Essas são as solenidades do Senhor, que apregoareis para santas convocações, para oferecer ao Senhor oferta queimada,
holocausto e ofertas de manjares, sacrifícios e libações, cada qual ao seu dia próprio. Além dos sábados do Senhor, além dos vossos dons, além de todos os vossos votos, e além de todas as vossas ofertas voluntárias que dareis ao Senhor. Porém, aos 15 dias do mês 7º, quando tiverdes recolhido do fruto da terra, celebrareis a festa do Senhor por 7 dias. No primeiro dia haverá descanso, e no 8º dia haverá descanso. Não cansa não, a gente vai até o 43. E no primeiro dia tomareis para vós ramos de frondosas árvores, ramos de palmas, na minha tradução, ramos de árvores frondosas e salgueiros de ribeiros, e vos alegrareis perante o Senhor vosso Deus por 7 dias. E celebrareis a festa ao Senhor por 7 dias a cada ano. Estatuto perpétuo é pelas vossas gerações, no mês 7º a celebrareis. 7 dias, habitantes debaixo de tendas, habitareis debaixo de tendas. Todos os naturais em Israel habitarão em tendas, para que saibam as vossas gerações, que eu fiz habitar os filhos de Israel em tendas, quando os tirei da terra do Egito. Eu sou o Senhor vosso Deus. Pode sentar, querido. Então, eu confesso que eu preparei essa palavra no início como meio que um direito de resposta, porque eu convidei muita gente para estar aqui, infelizmente alguns não puderam estar. Na verdade, olhando aqui por cima, o Jefferson veio nos visitar, a maioria deles não vieram, e um amigo em especial que eu convidei, ele olhou para mim e falou assim: festa judaizante? Eu falei: é assim que a gente vê. Festa judaizante, você acha que é isso? Ele falou: cara, mas eu não tenho tempo para conversar isso com você não. Vou trabalhar e depois a gente resolve. Tudo bem. E não me respondeu mais. E eu guardei aquilo no meu coração. Falei: festa judaizante. Entendi. Eu acho que a minha Bíblia é diferente da dele. Mas amém. Eu vou buscar argumentos dentro da palavra para mostrar para ele que a festa não é judaizante, que é uma festa do Senhor. E eu não sei se você percebeu durante a leitura, muitas das vezes que a gente leu, que a gente às vezes passa por cima desses versículos, o texto fala a festa. O texto fala a festa do Senhor. O texto fala a festa ao Senhor. Se todos os elementos que compõem a festa são judaizantes, querido, eu vou trazer um pouco desses elementos para nós aqui essa noite, amém? A festa dos tabernáculos é a maior festa que Deus prescreveu. De todas as festas que Ele prescreveu, nenhuma delas tem tanta duração e tanto significado quanto a festa dos tabernáculos. E como é que funcionava lá? A gente já passou mais ou menos, hoje é o 5º dia, já passamos umas 5 vezes por esse texto essa semana. Então, o Senhor diz para o povo: habitareis em tenda, todos os naturais em Israel. E os judeus levaram esse termo, esse verbo habitareis, muito no literal. Então a maioria deles constrói uma tenda, uma sucá, uma cabana, e habita dentro dessa cabana durante esses 7 dias. E qual é o significado disso, irmão? O significado disso é simplicidade. O que Deus quer nos dizer? Que sejamos simples, não importa qual a condição que eu e você tenhamos atingido. Sejamos simples. Sejamos dependentes.
sejamos humildes. E aí você vai se perguntar, pô, irmão, sejamos humildes, você veio todo tchan-tchan, né? Não. Isso aqui nada mais é do que o cumprimento de um ensinamento que eu recebi e que eu guardei aqui dentro. Quem tem me acompanhado nas redes sociais, eu não vim aqui para fazer propaganda, tá, gente? Tem visto que eu tenho participado de eventos, que eu tenho participado de palestras, que eu tenho participado de algumas ações empresariais para crescimento particular. E no dia de um dos eventos, eu coloquei uma roupa que eu me senti muito bem, me senti muito à vontade mesmo. E estava muito legal, muito bonito a roupa. E as pessoas passavam, elogiavam e tudo mais. Mas eu já tinha recebido o convite da pastora. E eu tinha dentro do meu coração que se para aquele evento, onde eu estaria sendo visto diante dos olhos de homens, eu tinha me arrumado, eu tinha me empenhado para colocar uma roupa legal, não seria diferente quando eu viesse na presença do Senhor, amém? Isso nada mais é do que ensinamento que a gente recebe aqui a vida inteira. Voltando aqui à palavra. Como nós estávamos falando, os judeus, eles habitam debaixo dessa sucata por 7 dias, com o intuito de, não importa se você é um banqueiro, não importa se você tem muito dinheiro, não importa se você tem muito status, durante 7 dias você se colocará à disposição da obediência ao Senhor e habitará em tendas, numa habitação simples, numa habitação humilde, numa habitação frágil, mas que fará todo o sentido diante de Deus. E existe segundo a tradição, uma bênção imediata para aqueles que iniciam essa moradia debaixo da sucata. Eles costumavam usar, eu tentei trazer aqui para a gente poder ilustrar, para eu não precisar usar o data show, que eu uso bastante, os 4 elementos que eles chamam de um molho. Dentre esses 4 elementos estão, nós lemos aqui na palavra, os ramos de árvores frondosas. Deixa eu pegar aqui. Isso, ramos de árvores frondosas, ramos de palmeiras, ramos de salgueiros de ribeira e de árvores formosas. Essas árvores são a palmeira, a murta, o salgueiro e a cidra. Eu separei aqui, daqui a pouco nós vamos ler o nome hebraico de cada uma delas. E cada uma delas tem um significado profético. Eu não trouxe para a gente não se estender muito. Mas eles usavam aquele molho durante as celebrações de Sukkot, durante as celebrações de tabernáculo. E por que eu estou te falando isso, querido? Porque nós vamos trazer elementos judaizantes, sim, durante essa pregação. Você vai se sentir, de alguma forma, um pezinho lá durante essa pregação. É isso que eu quero que você sinta. Foi para isso que eu me propus a trazer essa mensagem. A Bíblia, ela não especifica que tipo de árvores eram para ser usadas. As autoridades judaicas, elas deduziram que durante a tradição lá, a fruta que seria utilizada seria a cidra. É como um limão siciliano, um limão meio amarelado, que tem o nome de etrog. Ramos de palmeiras que seriam tamareira, que tem o nome de lulav. Ramos de árvores frondosas, referindo-se ao mirto ou murta, que tem o nome de radassim. E salgueiros de ribeira, ao familiar salgueiro, ou chamado de aravot. Pegaram? Essas 4 espécies formam um molho de Sukkot, ou
mole, como nós costumamos falar aqui. E diariamente, querido, diariamente, desde o primeiro dia até o último dia de tabernáculo, na sinagoga, os sacerdotes se juntavam esse molho, e exatamente nesse espaço aqui, eles faziam para as 4 direções, agitavam esses molhos, representando o louvor universal a Deus. A essas 4 direções, eles pegavam os 4 elementos, cada um representando um tipo de gente, um tipo de pessoa, fazendo referência à parábola do semeador. E eles agitavam esses molhos, representando o louvor universal a Deus, todos os dias da festa, exceto no sábado. Aí você diz para mim, irmão, por que você está trazendo esse monte de informação a respeito das árvores, das plantas? Deixa eu te lembrar aqui, querido. No verso 42 de Levítico 23 diz assim: 7 dias habitareis debaixo de tendas, todos os naturais em Israel habitarão em tendas. Quando a palavra diz naturais em Israel, na minha tradução, de vocês está cidadãos em Israel, ou cidadãos de Israel. Ela não diz só o cidadão. Lá em Deuteronômio, a palavra diz: você, o teu servo, a tua serva, aquele que está debaixo da tua casa. Mas eu vou além disso, querido. Quando um amigo falou que a festa dos tabernáculos, ela é judaizante. E por um acaso a Bíblia não é judaizante? Por acaso a gente não tem elementos judaicos do início ao fim da Bíblia? E por que eu estou trazendo isso, querido? Porque eu e você, segundo o apóstolo Paulo, nós somos co-cidadãos de Israel. Nós somos enxertados na videira. Nós somos irmãos em Cristo. E se nós não temos participação nas coisas que o Senhor colocou diante de Israel, nós não temos participação no Senhor. Não adianta a gente pensar, poxa, a gente vai lá, vai fazer a festa, vai ter a cabana, vai ter o céu, vai ser tudo muito legal, poxa, no final a gente vai comer. E a gente sair daqui sem entender a festa. Nós precisamos entender que tabernáculos nada mais é do que sombra. E quando eu falo de sombra, não é uma coisa que fica no chão, não, querido. Sombra é uma projeção. A luz bate nessa planta e ela se projeta pelo chão. Nós vamos falar disso um pouquinho mais à frente. Até agora está judaizante para você, irmão? Vai continuar, tá? E todo cidadão em Israel deve guardar as festas. Lá em Romanos 11, o apóstolo Paulo nos chama de co-cidadão em Israel. Você está vendo? Está vendo essas palmeiras aqui, querido? Essas folhas de coqueiro? Esse ano está até melhor, que a gente pode passar a mão assim. Fica uma coisa linda. Hoje a gente pode tocar no açúcar. Isso é muito profético. Querido. Isso é feito hoje ao redor de todo o mundo. Vários israelitas hoje ao redor de todo o mundo celebram essa festa. Conhecem essa festa. Ensinam os seus filhos sobre essa festa. E qual é a referência dessa festa? O deserto. A referência da maioria das festas do Senhor é o deserto. É o período que Israel passou com ele no deserto. Eu hoje, indo atrás do Mole, do Lulave, eu rodei por pelo menos 7 sinagogas no Rio de Janeiro. Eu tentei muito trazer, mas infelizmente não me foi permitido, assim aprove o Senhor que acontecesse, amém? Então,
se você parar e perguntar para um judeu, qual o período mais importante da época de Israel, da história de Israel? Qual o período mais importante para o povo de Israel? Eu não tenho dúvidas que ele vai responder para você: o êxodo, o deserto, os 40 anos que o povo passou com Deus. E você sabe por quê, querido? Porque nesse exato momento, ele já começa com um milagre. Deus tira o povo cativo, que até então era um povo de nômades, da terra do Egito. Ele leva esse povo para o deserto. Antes disso, ele já abre o mar. Então o negócio já começa debaixo de milagre. Ele transforma um povo que era nômade. Ele pega esse povo, ele leva para o deserto. E lá no deserto, o Senhor cuida, o Senhor lapida, o Senhor forja o caráter de Israel, o Senhor forja a identidade do povo de Israel. O Senhor transforma Israel de um povo nômade, escravo na terra do Egito, em uma nação. O Senhor transforma esse povo, o Senhor transforma essa nação, não numa simples nação, mas na menina dos seus olhos. O Senhor transforma essa nação em sua noiva. Como o Senhor mesmo diz, pode deixar a criança aí. Eu não podia ter. Então, gente, o Senhor transforma essa nação em menina dos seus olhos, em sua noiva. O Senhor faz uma aliança com Israel no Sinai. Eu peço para quem estiver intercedendo por mim, por favor, que tenha esse filho. O Senhor transforma esse povo em sua noiva. E aí você diz para mim: poxa, irmão, mas o deserto foi um lugar importante para Israel? Sim, o deserto foi um lugar importante para Israel. Poxa, mas o povo blasfemou? Sim, mas o deserto foi o lugar mais importante para Israel. Mas o povo fez o bezerro de ouro? Sim, mas o deserto continua sendo o lugar mais importante para o povo de Israel. Ali, querido, Deus deixou de falar a homens, Ele deixou de lançar sonhos, Ele deixou de lançar profecias aos homens, e começou a lançar profecias para a nação, palavras para a nação. O Senhor falava com Moisés face a face, como nenhum outro homem pode ter oportunidade. O Senhor falava com Moisés face a face. E ele não falava: Moisés, eu farei de ti. Não. Toda vez que o Senhor tinha que falar, ele falava: diga ao povo que marche. O povo blasfemou contra o meu nome. A minha ira é contra o povo. Mas ele falava com Moisés face a face. Se isso não quer dizer nada para você, querido, se isso é judaizante para você, querido, me desculpa, mas acho melhor você procurar um outro caminho. O deserto é o período mais importante da história de Israel. Nunca se esqueça disso. Foi lá que o Senhor fez uma aliança com o povo. Mas nós falamos que Paulo nos ensina que nós somos co-cidadãos desse povo. Amém? Isso significa então que se Deus fez uma aliança com esse povo, Deus também fez uma aliança comigo e com você. Nós temos uma aliança com Deus, porque Israel tem uma aliança com Deus. Nós temos uma aliança com Deus. Nós somos considerados a noiva de Cristo, porque Israel é a noiva de Cristo. Sim, querido, eu quero continuar cada vez mais judaizante. Eu te peço para abrir sua Bíblia no livro de Êxodo, capítulo 25. Lá no verso 8.
o Senhor fala sobre as ofertas para o tabernáculo. E o verso 8 diz assim: e me farão, na minha versão, um santuário ou um tabernáculo, e habitarei no meio deles. No meio deles quem, querido? No meio do povo. E é para isso que aponta o tabernáculo também. Tabernáculo é uma projeção daquilo que Deus fez com Israel lá atrás. Mas tabernáculos também é uma projeção daquilo que Deus quer fazer na minha e na sua vida hoje. Mais do que isso, tabernáculos é uma projeção do que Deus vai fazer lá na frente. Tabernáculos é a festa das colheitas, a festa da grande colheita do Senhor. Tabernáculos é projeção, querido. Nunca se esqueça disso. A festa de tabernáculo, não só de tabernáculo, como todas as outras, são projeções daquilo que Deus ainda vai cumprir na minha e na sua vida. Nós havemos de ver com os nossos próprios olhos aquele grande dia. Nós havemos de estar lá. Então o Senhor diz: farão para mim um santuário, um tabernáculo, para que eu possa habitar no meio deles. Tabernáculo celebra a habitação de Deus em meio ao povo, a habitação de Deus no meio do seu povo. Sabe, querido, eu fiquei muito triste quando me disseram que isso era uma festa judaizante. E a Isabelle falou muito bem ontem, quando ela repetiu: Israel é o relógio do mundo. Poxa, irmão, vai continuar falando de Israel? Vou continuar falando de Israel. Até o dia do arrebatamento, em nome de Jesus, eu vou continuar falando de Israel. E eu espero que você também fale, porque nós precisamos falar de Israel. Irmão, me diz uma outra nação que era nômade, escrava, foi retirado pelo braço forte, vamos conjecturar aqui, de um Deus invisível, teve um mar aberto para poder passar, era para passar 40 semanas no deserto, passou 40 anos. Poxa, irmão, é verdade, mas porque eles pecaram? Não, querido, foram 40 anos de milagres. Pensa comigo, querido, o mar abriu, o povo chegou no deserto, coluna de fumaça durante o dia, coluna de fogo durante a noite, os vestidos não se desfaziam, as sandálias não se desfaziam, o maná caía do céu. A palavra chega a falar em cordonizes, né? Codornizes. As irmãs compraram ali, muito bem comprado ontem. Nós tivemos uma jantinha sensacional. O vinho de codorna. Você pode imaginar, querido? Elas fizeram porque elas foram no mercado comprar. Mas imagina você, que você esteja no deserto e apareça ovo de codorna sem codorna. Você consegue imaginar isso, irmão? Imagina você, que você está no deserto, você acorda de manhã e tem um pãozinho de mel para você. Você imagina que você está com sede, como eu estou. Eu tenho um copo d'água, mas eles não tinham, eles estavam no meio do deserto. Imagina a água saindo do chão, da rocha. Era milagre, em cima de milagre. Foram 40 anos de milagre. Não foram 40 anos no deserto, não foram 40 anos porque eles pecaram. Não, querido, cada um enxerga o copo como quer. Eu quero enxergar o copo meio cheio. Foram 40 anos de milagres. E uma coisa mais impressionante, querido. Levanta a mão quem gostaria de estar no centro da vontade de Deus todos os dias. Todos os dias. Quando Deus queria que o povo se movesse, Deus movia a coluna. Eles estavam todos os dias, durante 40 anos,
exatamente no lugar que Deus queria que eles estivessem. 40 anos no centro da vontade de Deus. Sabe, querido? Eu não sei se existe uma nação igual a Israel. Desenha para mim, porque eu sinceramente não consigo enxergar. E nem haverá. Eu não consigo enxergar, irmão. Eu não consigo enxergar. Se isso é judaizante para você, irmão, eu desisto. Deus mandou celebrar a festa. Deus mandou nós nos lembrarmos, mandou em memorial, para que nós nos lembrássemos do tempo em que Israel andava na presença dele, andava no lugar que ele queria, andava exatamente conforme a vontade dele. É isso que ele quer para mim e para a sua vida hoje. É isso que o tabernáculo projeta para a nossa vida hoje. Que eu e você estejamos debaixo da vontade de Deus, andando na vontade de Deus, e indo para onde Deus quer que nós andemos. Essa é a projeção de tabernáculo para as nossas vidas hoje. E qual é o plano? O plano é simples. É reviver o deserto, reviver o êxodo. Porque a gente tem o hábito de falar, irmão, estou num deserto. A gente precisa mudar essa cabeça. A gente precisa mudar essa cabeça. Deserto é um lugar de aprendizado. Deserto é lugar de revelação. Deserto é um lugar onde a gente não semeia. É impossível você semear no deserto e colher. Logo, é impossível você ter diante do Senhor primícias. Você ter algo para apresentar diante do Senhor. A primícia de Israel no deserto era Deus. A provisão de Israel no deserto era Deus. Tudo de Israel no deserto era Deus. E essa é a projeção dos nossos dias. Precisamos estar em Deus em todos os aspectos da nossa vida. De muitas coisas particulares que eu já falei hoje, eu acho que já falei bastante hoje. Mas meu aparelho de telefone que está ali gravando, eu dividi isso com só algumas pessoas. Na sexta-feira, quando nós fomos pegar as folhas de manhã bem cedo, eu ainda não tinha acordado, porque eu só acordo depois do café, gente. Me perdoe, mas é verdade. Eu só acordo depois do café. Eu estava em jejum. E eu coloquei o telefone no bolso de trás, junto do cartão de passagem. Quando eu sentei no carro, você já pode imaginar, né? Para quem trabalha com tecnologia, para quem trabalha com telefone, tudo anotado no telefone, precisava visitar clientes, enfim. Tudo no telefone. Eu botei a mão na cabeça e falei, meu Deus, meu dia que estava todo programado, ele acabou de vir por água abaixo. Eu confesso para os irmãos que no início me deu uma frustração, sim, porque eu sou de carne e osso. Isso em breve vai mudar. Não ser, o fato de eu ser de carne e osso em breve vai mudar. A gente espera que ele venha. Mas fui para casa, tomei meu café. Não vou me alongar muito, tá, irmão? Fui para o trabalho e consegui, enfim, descansar o meu coração no Senhor. Falei, Senhor, o Senhor sabe. O Senhor sabe o que eu estava fazendo. O Senhor sabe para que eu estava fazendo. O Senhor sabe com o coração que eu estava fazendo. E se aconteceu, se aprove o Senhor que assim acontecesse, amém. Resumo, eu consegui chegar no meu cliente, porque eu lembrei mais ou menos do endereço dele. Cheguei no meu cliente, atendi o meu cliente, eu ganhei uma agenda de papel que me salvou no orçamento. Também não vou fazer propaganda aqui. Consegui realizar meu trabalho na parte da manhã. Qual é o meu próximo passo? Levar o telefone para consertar. Levei o telefone para consertar. Se importa de eu falar valores?
O rapaz me cobrou R$220 para consertar meu telefone. Da última vez foi 350, né? Baixou um pouco. Vai anotando aí, irmão. Consertei o telefone, resolvi o restante do dia e tudo mais. Ótimo. No meio do dia, exatamente na metade do dia, meu telefone ficou pronto. Eu consegui começar a adiantar a minha agenda que estava atrasada. 1 hora depois, eu recebo uma ligação de que tudo que eu tinha projetado para a parte da manhã iria dar errado. Que tudo que eu tinha projetado para a parte da manhã, eu precisava fazer uma compra para um cliente meu, e ele não me deu todas as informações. Em suma, eu tomaria um prejuízo naquela manhã de exatamente R$7.250. Você consegue entender, irmão? No início eu fiquei frustrado, sim. Logo pela manhã eu fiquei frustrado. Mas quando eu descobri o que o Senhor fez, não tem como eu não me alegrar. Não tem como eu não trazer isso aqui para dividir com vocês. A mão do Senhor esteve mais uma vez sobre a minha vida. Aleluia. E é por isso que hoje eu estou falando de deserto também. Além de todo esse... Além de todo esse contexto judaizante. Muitas das vezes, aquilo que a gente pensa que vem para a nossa maldição é justamente aquilo que é o nosso livramento. Deus sabe de todas as coisas. Isso não são palavras vãs, não é da boca para fora. Eu estou compartilhando com vocês uma coisa que eu vivi. Deus sabe de todas as coisas. Amém, irmão? Voltando a falar do deserto. Deserto não é lugar de habitação. Deserto não é lugar de tabernacular. Nós estávamos debatendo, eu e o Diácono André, aqui sobre se o povo celebrou no deserto, se ele não celebrou no deserto. Ele deve trazer mais informações sobre isso. Eu não vou estregar. Não vou fazer isso. Então, querido, deserto não é lugar de tabernacular, não é lugar de habitação fixa. Deserto é lugar temporário, é lugar que Deus leva a mim e a você para forjar o nosso caráter, para forjar a nossa identidade, para que nós saibamos quem nós somos nele. Não por nós mesmos, mas quem nós somos nele. Dependência total. Mas tem uma coisa que eu também preciso dividir com você. Deserto é lugar para ser lembrado. Deserto não é lugar para ser esquecido. Lembra quando Deus falou com você no deserto? Lembra como era? Lembra como era diferente? Quando você tinha necessidade, quando você tinha algo que estava te incomodando muito, que estava te deixando muito triste, e você se colocava aos pés do Senhor? Lembra quando era? Quando você fechava o seu quarto e você chorava aos pés do Senhor? Lembra como eram intensas as suas orações? Lembra quando você tirava muito mais tempo para o Senhor do que você tira agora? Esse é o deserto. Ele nunca pode ser esquecido. Para que nós possamos entender aquilo que Deus quer para a nossa vida. É no deserto que Deus mostra a vontade dele. E eu preciso correr. Deserto, como eu já falei, é a projeção do seu presente, mas também é a projeção do nosso futuro, amém? Eu vou tentar resumir essa parte aqui, que fala sobre a festa dos tabernáculos em Israel, desde a época da reconstrução do templo, por Neemias e Esdras. A festa era celebrada aqui. E alguns contextos diz que as autoridades judaicas, elas colocaram
junto da festa, outros elementos. Por isso, o tabernáculo também é chamado de festa das águas. E o que era a festa das águas? Era um cortejo que os sacerdotes faziam. Eles saíam do templo, passavam pela cidade de Davi, iam até o tanque de Siloé, enchiam bacias de águas. E durante 7 dias, eles davam 7 voltas. No caso, ou no altar, ou na sinagoga. No último dia, cada dia uma volta, melhor dizendo. No último dia, 7 voltas. E a Bíblia e a história diz que eles cantavam normalmente os salmos do Halel, que vão do Salmo 113 ao 118. E o último dia dessa festividade, desse ritual, dessa procissão que eles faziam, se chama Rosh Hashanah, que tem o significado de a grande salvação. Vai pegando, querido, as referências daquilo que Deus projeta lá na frente. O último dia da festa é chamado pelos judeus de a grande salvação. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça aquilo que o Espírito diz às igrejas. Só para a gente poder entender, no último dia, eles normalmente cantavam o Salmo 118, em especial a última parte do Salmo, que diz assim: ó Senhor, salva-nos, te pedimos. Ó Senhor, envia-nos prosperidade. E no final, eles clamavam: Baruch Rabá, Shem Adonai, bendito é aquele que vem em nome do Senhor. Pode ficar tranquilo, irmão. Tem mais coisas judaizantes por aí. Você consegue imaginar, querido, que nos tempos do Senhor Jesus, se festa de tabernáculos fosse algo que não fosse judaizante, você concorda comigo que Jesus não comemoraria essa festa? Que Jesus não celebraria essa festa? Quem sou eu, querido? Se o meu Senhor celebrou essa festa, quem sou eu, querido, para dizer se isso é judaizante ou não? Mais do que celebrar essa festa, um dos maiores ensinamentos do ministério de Jesus veio exatamente na festa dos tabernáculos. Eu não vou ler, mas eu vou te dar a referência. Está lá em João capítulo 7. Porque para a gente poder entender, os judeus comemoram o ano novo, o Rosh Hashanah. E para eles, a festa do ano novo é uma festa de juízo. 10 dias depois dessa festa veio o Yom Kippur, que é o dia do perdão. Se nós chegamos ao juízo, no dia do perdão nós temos o veredito. 7 dias depois, se não me engano, começa a festa dos tabernáculos, que é a confirmação desse veredito. Para quem, querido? Para quem está condenado, porque para quem está salvo é dia de celebração ao Senhor. Assim diz a palavra. Então, pegando esse contexto, esse estudo, eu não consigo enxergar diferente. Rosh Hashanah, o ano novo, é o dia do juízo. Yom Kippur é o dia da redenção. O tabernáculo é o dia do galardão. Tabernáculo é o dia da recompensa. É o dia de nos alegrarmos no Senhor. Eu não consigo enxergar diferente. Você consegue entender? Eu vou te contextualizar aqui. Os apóstolos estavam reunidos na Judéia. E eles foram celebrar a festa dos tabernáculos em Jerusalém. E Jesus já vinha fazendo muitos milagres. O que eles falaram? Senhor,
bom é que o senhor vá para Jerusalém, porque lá estão todos. Não tem como só não ser visto em Jerusalém. E Jesus falou para ele: calma, ainda não é o meu tempo. Eles foram na frente. Jesus foi logo após, em oculto, diz a palavra. E ele se pôs na sinagoga a ensinar. Dentre as muitas coisas que ele ensinava, no último dia veio o grande e mais bonito ensinamento. Só para a gente lembrar, no último dia os sacerdotes faziam aquela procissão toda, pegavam as águas que representavam água viva, ou em algumas traduções, água de salvação. Os judeus oravam por chuvas, mas eles também oravam pela salvação, porque eles entendem que a festa dos tabernáculos é Deus no meio do povo. Olha aqui, a palavra diz que Moisés tinha que se esconder para ver a glória de Deus passar ao fundo, porque ele não sobreviveria. Como eu e você sobreviveríamos a Deus habitando em nosso meio? Segundo os judeus, só existe uma forma de Deus habitar no meio do povo: é ter um representante legítimo, um representante que manifeste a graça e a glória de Deus, que ele tenha autoridade para falar em nome de Deus em meio ao povo. Eu preciso te lembrar que um dos nomes do Senhor era Emanuel, Deus conosco. Ele estava lá, querido. Ele estava lá. E eu não estou aqui para condenar os judeus, não, porque era necessário que isso acontecesse. Era necessário que eles vissem a salvação se manifestar, se materializar na frente deles, e não entendessem, e não enxergassem, para que aquela aliança que foi feita lá no Sinai, a de que eu e você seríamos povo de Deus, para que essa aliança se cumprisse, era necessário que isso acontecesse. E foi assim que aconteceu. E aí você imagina. Estava lá no meio deles o Filho de Deus, o Logos, a palavra viva, o Verbo que se fez carne. Estava diante deles, a salvação materializada diante deles, e eles virados para o lado: Senhor, salva-nos. Senhor, envia-nos a salvação, envia-nos prosperidade. E é nessa hora que o Senhor trata o maior dos ensinamentos. E Ele diz: aquele que crê em mim, como dizem as Escrituras, rios de água viva fluirão do seu interior. Rios de águas da salvação fluirão do seu interior. E essa promessa nos alcançou, querido. Essa promessa nos alcançou por intermédio do Espírito Santo. Nesse contexto, você pode imaginar todo mundo olhando para o lado e esperando que Deus enviasse algo do céu, e o céu estava do lado deles. Eu não consigo entender. Mas de que Escritura o Senhor estava falando? Aquele que crê em mim, como diz as Escrituras. Olha, eu posso dizer que de toda ela, mas eu separei um trechinho aqui que eu não vou pedir para os irmãos abrirem, não. Está lá em Isaías 44:3. Só peço que vocês prestem muita atenção. Diz assim: porque derramarei água sobre o sedento, e torrentes sobre a terra seca. Derramarei o meu espírito sobre a tua posteridade, e a minha bênção sobre os teus descendentes. É isso que está escrito na palavra de Deus. Mais do que isso, querido, também separei aqui, lá em Isaías 12, do 1 ao 6. Já estava predito que isso ia acontecer.
Diz assim: e dirás naquele dia: graças te dou, ó Senhor, porque ainda que tiraste contra mim, a tua ira se retirou e tu me consolas. Eis que Deus é a minha salvação, e nele confiarei e não temerei, porque o Senhor Deus é a minha força e o meu cântico, e se tornou a minha salvação. E vós, com alegria, tirareis águas das fontes de salvação. E direi naquele dia: dai graças ao Senhor, invocai o seu nome, fazei notório os seus feitos entre os povos, contai quão excelso é o teu nome. Cantai ao Senhor, porque fez as coisas grandiosas. Saiba-se isto em toda a terra. Exulta e jubila, ó habitante de Sião, porque grande é o Santo de Israel no meio de ti. Isaías já falava sobre ele. Isaías já falava da manifestação dele no meio do povo de Israel. Sabe, queridos, é impossível, não sei para você, mas para mim é impossível separar o que é judaico do que é cristão. É impossível. Eu não tenho como separar Jesus num contexto judaico. Como é que a gente faz para separar isso? Você sabe que tudo que eu estou falando aqui, isso não aconteceu em Anchieta, Caxias, tal, só misericórdia lá, Madureira. Não, querido. Isso aconteceu em Jerusalém. Isso aconteceu no lugar de onde ele veio. O nosso Deus é denominado Deus de Israel. O nosso Senhor era judeu. A salvação vem deles. Jesus pulou, pregou. Todas as obras que ele constituiu foi num contexto judaico, não foi num contexto cristão. Como nós vamos separar tudo isso? Está judaizante o suficiente para você, querido? Porque para mim continua. E mais uma coisa para a gente poder fechar aqui, dentro do contexto judaico, que fica muito difícil, se a gente tirar do contexto, a gente não consegue entender. O contexto judaico de fé é muito diferente do meu e do seu contexto, ou do contexto grego que foi passado para nós. Você acha que fé é o quê? Crer? Acreditar? Não. O contexto judaico é diferente. Eu separei aqui a palavra que condiz com crer, com fé, não é crença, ela é emuná, que significa obediência, fidelidade. Nada tem a ver com crença. Nada tem a ver com crença. Mais do que isso, ela deriva da palavra amor, que é amã em hebraico. E aí o Senhor me levou ao texto de Abacuque, que diz que o justo viverá pela crença? Não. O justo viverá pela obediência. O justo viverá pela fidelidade, manifestando os feitos de Deus, contando aos povos as obras de Deus, dizendo o quão excelso é o seu nome. Glória a Deus. Jesus, lá em João 14:21, ele fala assim: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Amã, emuná, aquele que é fiel a tudo que eu ensinei, esse é aquele que me ama. E ele será amado de meu Pai. Aquele que é fiel aos ensinamentos de Jesus, Deus será fiel a ele. E eu e o Pai nos manifestaremos a ele. Quando eu e você, querido, nós falamos da salvação que existe em Cristo,
nós nos tornamos fonte de salvação. Quando Ele começa a gerar dentro de nós rios de águas vivas, rios de salvação, Ele faz com que eu e você nos tornamos fonte de salvação. A água não é nossa, a água é dele, a salvação é dele, o Espírito é dele. Mas Ele nos concede essa graça, querido. Ele nos concede essa graça. Eu vejo muita gente aí fora falando, não, eu acredito em Deus. Ou como o pessoal em cima tem o hábito de dizer, fé em Deus não é o suficiente. Fé em Deus é fidelidade, é obediência aos seus mandamentos, a fazer aquilo que Ele nos chamou a fazer, aquilo que Ele nos mandou fazer. Se eu e você tirarmos a Bíblia do contexto judaico, a gente não entende nada do que está escrito. Nada do que está escrito. E uma vez que a gente se torna fonte de salvação, uma vez que a gente se torna fiel e obediente aos ensinamentos de Cristo, a glória de Deus se manifesta na nossa vida. Não fui eu quem falei, foi o Senhor que falou que Ele tabernaculará em nós, que Ele fará moradia em mim e em você, se nós formos obedientes, fiéis ao chamado dEle. Ele será a nossa força e a nossa alegria. Teremos dependência total dEle, como nos dias do Êxodo, como era Israel diante do Senhor. Eu perdi o texto aqui, está em Jeremias, que Deus fala a Jeremias que ele sente saudade de como era Israel nos tempos do deserto, que ele sente saudade de como era Israel, que Israel o tratava como noivo, verdadeiramente como noivo, que Israel dava valor à aliança que foi feita no Sinai, que Israel andava nos caminhos dele. E é isso que Ele quer fazer na minha e na sua vida. Devemos nos comportar como noiva de Cristo, andar nos seus estatutos, manifestar as suas obras. Eu me lembrei de um outro texto agora que diz que a fé sem obras é morta. A fé sem a manifestação das obras, ela não serve para nada. É somente crença. Aquele que crê em Deus, ótimo, porque Ele existe, você crendo ou não. Mas aquele que é fiel a Deus, aquele que é fiel a Deus, a obra o segue. Ele manifesta as obras do Pai. Ele manifesta o nome do Pai. Ele manifesta a salvação através da boca, pelo Espírito Santo, jorrando de dentro para fora. Teremos dependência dele. E para finalizar, eu trouxe um texto que está em João 4. Também não precisa abrir. O Senhor fala à mulher samaritana. Ela diz para ele: Senhor, vejo que és profeta. Os nossos pais adoraram nesse monte, e vós dizeis que é em Jerusalém o lugar onde se deve adorar. Jesus disse: mulher, crê-me, seja fiel às minhas palavras. Porque hora vem em que nem neste monte e nem em Jerusalém adorareis ao Pai. Vós adorais o que não sabeis, nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Aleluia. Mas a hora vem em que os adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. A hora vem em que nós seremos fiéis às palavras, aos ensinamentos de Jesus, num nível tal que nós adoraremos ao Pai como Ele merece, em espírito e em verdade, manifestando as obras da salvação por essa nação, manifestando as obras da salvação pelo mundo, jorrando, como diz a palavra, águas de salvação, rios, 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 rios de água viva. Aleluia!
Eu nem sei como eu termino esse momento. Eu de verdade agradeço a minha oportunidade. Eu fiquei muito feliz, apesar de não conseguir expressar isso. Querido, jamais pense que o contexto bíblico, ou que as festas bíblicas, essa festa ela não é judaica, é uma festa do Senhor. É chamada na Bíblia de a festa. O Senhor fala as minhas festas, exatamente. Essa festa é do Senhor, é ordem do Senhor. Esquece essa coisa de contexto judaizante. Isso não existe. Se a Bíblia fala sobre Israel, sobre o contexto de Israel, foi porque aprove a Deus fazer assim e como está escrito aqui, eu creio, mas eu não creio mais com a minha crença. Se está escrito aqui, eu obedeço. Se está escrito aqui, eu manifesto. Se está escrito aqui, eu anuncio. Era isso que eu tinha para falar para vocês. Agradeço a minha oportunidade. Jesus, o Rei da Glória, eu abro meu coração, eu abro meu coração para que entre o Rei. Jesus, o Rei da Glória, eu abro meu coração, eu abro meu coração para que entre o Rei. Jesus, o Rei da Glória, eu abro meu coração, eu abro meu coração para que entre o Rei. Jesus, o Rei da Glória, eu abro meu coração. Porque Deus ama ao que dá
que dá semente, ao que semeia, pão para comer, é Ele que multiplicará os frutos da vossa sementeira, aleluia, os frutos da vossa justiça, diga glória a Deus. Se você ainda não trouxe a sua oferta, sai do seu lugar e traga aqui a tua oferta, teu dízimo. Querido, você não tem noção do que significa semear em tabernáculo. Esse é o momento profético. Sai do seu lugar, traga a tua melhor oferta. Ei, aleluia! Aleluia! Você não está trazendo sua oferta, legal? Isso é semente de prosperidade. A Bíblia diz que Ele dá semente, ouça isso, ao que semeia. O que a gente entende? Deus não dá semente para quem quer deixar florescer um celeiro. Deus não dá semente para quem quer esconder o celeiro. A Bíblia diz que Ele dá semente, é isso que está escrito, para aquele que semeia. Porque semente foi feita para ir para a terra, para ser semeada. Semente no celeiro guardado, ela apodrece. Mas a semente que sai da tua mão, ela é multiplicada. Aleluia. 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 Isso é um mistério de Deus. Quando a semente sai da sua mão, preste atenção, e você resolve semear, o que acontece? Ela está na sua mão, aí você cava lá, né? Você semeia, ela sai da sua mão, você não vê mais, sumiu. Aí você fala, pô, mandoriu, acabou? Sumiu? Acabou meu dinheiro? Aí ela está ali escondida. Só que aquilo que você não vê, aleluia, lá embaixo da terra, longe dos seus olhos, longe do seu alcance, algo poderoso está acontecendo. Ela está abrindo o grãozinho e quando você menos espera, ela começa a brotar e a semente que entrou ali, ela começa a dar muitas outras, porque está escrito que é Deus que multiplica a tua semente. Isso é mistério de Deus. Isso não é para incrédulo, isso é para crente. Tem coisa, fala para o teu irmão assim, fala sério, fala para ele assim, tem coisa que só crente acredita. Aleluia. Os milagres que você vai viver, só crente acredita. Eu quero orar nessa noite, mais uma noite. Vou pedir alguém para segurar os propósitos para mim aqui no alto, por favor. Nós vamos fazer uma coisa diferente agora. Todas as pessoas que puserem o seu propósito aqui, estenda as tuas mãos para cá. Uma de suas mãos, põe a outra mão no seu coração. Nós vamos estar orando agora. Eu peço todos os pastores, os irmãos da igreja, os ministros, que orem comigo nesse momento. Todo o corpo diaconal também. Nós vamos fazer um clamor diferente. Nós vamos abençoar o propósito que está aí. E nós vamos repreender agora toda a fúria do inimigo. Nós vamos agora cessar no mundo espiritual todo o agir do diabo agora. Todo espírito devorador que está tentando tirar a paz de pessoas aqui dentro. Pessoas que são semeadores fiéis. Em nome de Jesus. Adriana, fica ligado porque Deus vai falar com você. Espírito Santo, em nome de Jesus, nós não entramos na sua presença, Senhor, de outra maneira, senão humildemente coberto pelo teu sangue. Em nome de Jesus, Pai, não fizemos esse ato profético da boca para fora. Nós anulamos agora toda a sentença do diabo. Em nome de Jesus, libera, Senhor, sobre esse lugar tudo aquilo que o Senhor tem
profecia não está sobre a minha vida. Em nome de Jesus, Pai, há poder no teu nome. Nós cremos assim, nós oramos assim. Em nome de Jesus, se você crê, diga amém. Diga aleluia. Diga glória a esteja sobre a tua vida, não só hoje, mas para todo sempre. E a igreja lavada e redimida pelo Senhor.